Fala pessoal, sem mais demoras, vamos falar com nossos fellows. Hoje a gente tem praticamente uma reunião clínica aqui. Doutor Arthur, Doutor Celso, Doutor Pitágoras. Hoje vai ser o dia da gente responder algumas questões de vocês. Eu vou ser o intermediador, eu sou o interlocutor hoje, eu faço as perguntas e aí vocês comentem, né? Se for conveniente, siga a gente, mande esse podcast depois que você assistir para alguém que você acha que está precisando dessa informação, porque agora a gente vai falar entre médicos, tá? Todos fellows, né? E vamos falar daquilo que a gente gosta de falar, daquilo que a gente atende todo dia, que é saúde do ser humano, né? Fazer essa pessoa ela melhorar o que são suas condições. E hoje o que a gente vai tratar, o tema é obesidade, é emagrecimento, é qualidade de vida e como que essas coisas elas mudam com a vida das pessoas. Eu quero começar com você, Arthur. Você vai falar para mim como que foi essa história entre você sair do que é uma residência de vascular, que é uma residência que você faz 2 anos de geral, mas quantos de vascular? 2 ou 3? 2 anos de vascular. Mais endovascular. Isso, mais 1 ano de angiorradiologia e cirurgia endovascular. E aí você vai cuidar das pessoas que precisam melhorar a condição de saúde geral. O que acontece no meio do caminho? A primeira sensação, eu diria, que você gosta de treinar tá óbvio, né? Mas que em algum momento você deve ter percebido que a tua intervenção era pontual. E de repente você percebe que essa pessoa ela precisa de mais, ela não pode ser deixada. Isso, sei lá, é a minha opinião olhando superficialmente para você. Então eu gostaria que você contasse, né? Como é que a gente sai de uma cirurgia vascular, endovascular e acaba cuidando também de qualidade de vida, emagrecimento, desenvolvimento muscular, tudo isso que permeia mudança de estilo de vida e que vai resultar em saúde e longevidade ao longo da nossa existência. Então, Paulo, primeiramente, boa noite a todos, né, meus colegas aqui, o senhor. Isso está relacionado com saúde, com a vida, né? Eu sempre gostei e me apaixonei por cirurgia porque eu entendia que a doença, ela tinha uma história natural. E eu era apaixonado por clínica, pelo puzzle, né? Aquele quebra-cabeça, você resolver algo. E era um pouco frustrado, porque na cardiologia você fazia os scrolls de Framingham, via que o paciente tinha um ICC, mas você dava muitas vezes uma medicação que não mudava a história natural da doença atual. E aí eu acabei me apaixonando por cirurgia. Por quê? Apendicite, a história natural da doença atual é a morte. Uhum. Mas você vai com a tua mão e muda aquilo. Então isso foi, eu sempre fui apaixonado por academia, acho que me ajudou muito, mas voltando, eu fiz cirurgia, da cirurgia vascular e depois endovascular, e sempre fui motivado por isso. Chegou um certo ponto em que é inevitável denotar que as pacientes que hoje procuram o nosso consultório de cirurgia vascular, elas apresentam não só aquela doença venosa clássica, né, que é 90% do consultório vascular é insuficiência venosa, apesar que boa parte dos vasculares começam com aquela paixão pela arterial, mas 90% é venoso, mas está tudo relacionado. Então a obesidade vem com a resistência periférica à insulina, que vem com diabetes, que o diabetes vem com a doença periférica, mas hoje surgiu um novo paciente, que apesar de ter o primeiro documento, né, o primeiro artigo científico em 1952, você tem de 1952 para cá só apenas 652 documentos sobre lipedema. Então hoje virou a doença do momento, o lipedema. Então no meu consultório eu sempre gostei de ajudar esse paciente, não só tratando a doença venosa, mas estimulando ele a fazer uma prática de um exercício, a mudar algumas práticas para poder corrigir o diabetes que estava relacionado principalmente com o pé diabético, que é o que o vascular trata. Então hoje eu me vi num ponto de que para poder mudar a história desse paciente, eu não poderia só apenas fazer a minha parte como cirurgião vascular, eu teria que agregar mais ferramentas. Então, para esse paciente que o lipedema, nós sabemos que é uma doença predominantemente, né, em mulheres por estar relacionado com estrogênio e tudo mais, mas é um paciente que tem complicações.
que tem complicações inclusive na ortopedia. Uhum. Então o lipedema cursa com a sarcopenia, que vai fazendo com que esse paciente vá desviando, tendo alterações no joelho e no pé. Então eu precisei buscar auxílio e ferramentas para ajudar. Então isso foi o que me motivou, sempre em querer mudar a história natural da doença. E como que eu ia mudar a história do lipedema? Eu orientava o paciente para ele buscar, porque é um tratamento multidisciplinar, para ele buscar um nutricionista, para ele buscar, mas eu via que às vezes faltava. Que se eu não ficasse em cima, e que se eu não interferisse com algo, que eu não intervisse com algo, ele não ia fazer. Então a minha motivação é entregar o melhor para o meu paciente. E foi isso que me motivou. De nós 4 aqui, eu acho que a pessoa que estava mais próxima em relação a trabalhar com isso logo desde a residência, eu acho que é o Celso, porque ginecologista é o médico da mulher, né, Celso? E assim, as pacientes, elas nos procuram no início da vida assim, doutor, quero planejar. As mulheres são super zelosas, eu quero planejar, eu quero emagrecer para engordar na gravidez. Eu quero emagrecer para eu ficar bem bonito, porque eu vou ganhar peso na gravidez. Então elas são muito mais organizadas. Então o consultório, o vínculo da paciente é muito mais legal. E cuidar da vida para nós é muito gostoso, né? Então assim, é apaixonante fazer o parto, ver ela construir a família. E meu Deus, agora eu vou cuidar do meu neném. E aí ela fica assim, meu Deus, eu acabei. Eu ganhei 15, 20 quilos. Ou a que não consegue engravidar porque está acima do peso. Uhum. Então você pega ela, você emagrece ela, ela engravida. Você trata a SOP, ela engravida. Você transforma a vida dela, ela engravida. Aí elas faziam bariátrica, engravidava. Então você acaba cuidando disso. Aí começa assim, ai doutor, eu quero emagrecer para engravidar, porque me falar que eu tô acima do peso, por isso que eu não engravido. Aí você começa a mudar a vida dela. Aí você baixa o risco dela. Aí ela vira uma gravidez de baixo risco. Aí, então essa que planejou já muda, não, vou mudar a vida do meu marido também, que é a mulher que traz o homem para consulta, né? Então assim, eu vou trazer ele, doutor. Então ela vem no consultório e fala assim, pede uns exames pro meu marido também. Aí você já pede exame pro marido. Pede exame pra minha mãe? Pede exame pro meu pai? Aí aquela mulher do climatério vem tratar. Aí traz a mãe dela para tratar a menopausa. Então o ginecologista trata muito disso. Lipedema, obesidade, a paciente que morre de medo de ter pré-eclâmpsia, de ter diabetes na gestação, porque ela quer viver para cuidar do neném dela. Depois que ela tem um neném, ela fica assim, meu Deus. Eu aprendi a falar para as mulheres isso. Eu falava, se você precisa se cuidar, ela não se cuida. Você precisa fazer uma dieta, ela não faz. Se você não cuidar, a madrasta vai cuidar do seu neném. Opa. Nossa, daí é Aí forte. foi no coração dela. Ela, opa. Aí elas mudam. Meu Deus, vou cuidar do meu neném. Aí o cara, você tem que cuidar do seu neném. Você tem um filho agora. Você tem uma filha agora. Aí o cara, meu Deus, é verdade. As memórias do seu neném são formadas agora. Que ânimo que você vai ter? Você chega em casa para cuidar do seu neném lindo, perfeito. Seu neném quer brincar, você não brinca com ele. Seu neném quer ir pra piscina, você não vai com ele. Seu neném quer andar de bicicleta, você não anda com ele. Então a gente consegue fazer essas pessoas entenderem o valor de ter saúde. Então foi muito legal isso, a medicina voltando a cuidar das pessoas e cuidar da saúde e cuidar da família. Então para nós foi uma revolução isso, né? E as ferramentas que chegaram nos últimos 5, 6 anos deram muito mais arsenal terapêutico para o médico intervir e ajudar. Só que aí você ajuda e começa a falar, olha, é uma doença crônica, é uma doença crônica, é uma doença crônica. E a gente consegue diminuir fatores de risco para isso, né? Para muitas coisas que traziam, não só mortalidade, mas morbidade, né? Perda de qualidade, dói a coluna, dói o joelho, dói isso. É muita judiação, né? Olha que curioso, numa avaliação superficial, eu diria, né, que para você o que te levou a isso seria endometriose, SOP, que são as queixas clínicas. No entanto, você fala da gravidez, né? A gravidez. É a frequência dessas situações de consultório, que a mulher realmente se preocupa, que ela quer tratar, realmente é menor do que a gravidez, assim? Como que é? Assim, a endometriose é algo muito novo, assim, veio depois de muito tempo para cá, né? A SOP, a endometriose, era uma doença muito mais nova, mas vontade de ter neném, ela vai chegando 20, 30. Então, assim, eu tenho mulher de 52 anos grávida, fazendo pré-natal. Paciente minha. Caramba. Então, assim, a mulher, eu falo assim, a gente vê FIV, trabalhos Celso. científicos. sabe? FIV? FIV. Mas planejou, casou com 45, Putz. estudou mestrado, doutorado. Eu quero ter um neném, cara. E assim, eu ganhei dinheiro, eu ganhei isso, eu fiz isso, eu fiz sucesso, né? mas eu e meu marido não temos neném. E já tinha adotado um, mas queria ter um outro.
Aí vem aquele negócio. E as pessoas voltaram muito. A pandemia deixou as pessoas muito dentro de casa e voltou a falar de família, de ter seu 2, 3, 4, 5. E eu moro no interior, né? Eu moro numa cidade pequena, então as pessoas ainda falam de família, ainda querem ter família. Eu moro em Mato Grosso, eu moro. E eu aposto que depois da Cláudia Raia, eu acho que muitas mulheres com essa idade Exatamente, uma procurou. mulher depois dos 40. Então, assim, nós vivemos uma transição. As mulheres estão idosas com 40. Agora elas têm 40 e estão paniquete, malhando, fazendo exercício, cuidando da saúde, são fã do Muse, assiste, discute. Cara, você fala com um monte de mulher. Minha esposa, minha filha, tudo segue o cara. Fala de malhar em jejum. O senhor trouxe a ciência de uma forma muito simples. Consegue simplificar, essa capacidade de traduzir é muito única, entendeu? E é isso que a gente tenta trazer também, que é traduzir a medicina para a simplicidade. Falar de análogos e falar de medicina, falar de todo esse... Nossa, as enzimas, os hormônios, tudo isso de uma forma simples, mudando a vida da pessoa. É muito legal. Ô Celso, e assim, aqui você falou das coisas boas de se trabalhar com mulher. Onde que, ou eu também não sei se é diferente, né? A minha experiência é da medicina esportiva e da ortopedia, né? Mas na ginecologia, aonde que, por exemplo, a mulher ela se encontra uma parede? Aonde que a coisa complica? O que que é a tua dificuldade, por exemplo, hoje na clínica em relação ao atendimento? Cara, é tentar despertar nelas esse negócio. Elas querem cuidar de todo mundo. Eu tenho que fazer elas entender que elas precisam cuidar delas. Então elas falam, eu vim fazer meu check-up. Tá, mas você tem que mudar. Não dá, né? Mas eu fiz meu check-up. Elas têm Entendi. muitas, eu fiz. Aí foi o que eu achei. Se você faltar, vai dar ruim. Se você faltar, vai dar ruim. Elas são meio hominhos já também, assim, elas viraram uns hominhos, assim, eu quero esse trabalho, eu quero dar conta de tudo. Elas lutaram para ter o direito de se ferrar que nem homem. Trabalhar, fumar e ser sedentário. Entendeu? Eu tenho o direito de me lascar que nem um homem. E morrer de infarto, né? Que não existia, né? A mulher infartou. Só que tem um negócio, essa revolução da longevidade, né? A mulher agora, ela morria de velha aos 40, né? Elas nem entravam na menopausa. Na década de 40, 50, elas morriam de velha antes de entrar na menopausa. Aí veio a menopausa. Aí só que em 2000 teve o WHO que arrebentou com tudo, falou que tudo era câncer, tudo ia morrer. E elas ficaram, agora tem aí, essa pandemia de sarcopenia, fibromialgia, depressão. Então, assim, a medicina, e a gente vai agora discutir isso, foi uma fase muito cruel. A gente conseguiu tirar muita qualidade de vida. Para bem indicada, muda a história da mulher. E para vencer, Minha esposa né? entrou na menopausa com 39. Menopausa precoce. E para vencer esse preconceito em relação à reposição que foi sendo criado ao longo desses anos, aí às vezes hoje é difícil, né? Eu sempre converso com minhas pacientes que são mulheres, que antigamente era mais fácil, porque a mulher ela passava o quê? 10 anos da vida ali, sem hormônios. Hoje, igual o Celso falou, elas estão vivendo mais 60, 70, 80 anos e ainda estão fazendo as suas atividades ali do dia a dia, são empresárias, né? Então, vencer essa questão em relação à reposição que foi criada, às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas a gente está vendo aí que a medicina está evoluindo, né? E as mentes estão se abrindo até para esses tratamentos. O Pitágoras, aproveita que a palavra está com você. Você que é o mais novo da gente. Qual que foi o caminho que você trilhou, né, para gostar disso aqui? O que te chamou a atenção? O que te despertou e falou, pô, essa área é uma área legal? Então, eu sempre fui ligado com essa parte, primeiramente de um pouco assim de alimentação, acho que um pouco veio por questão familiar. Meu pai é um cara que ele descobriu um diabetes numa época da vida dele e ele começou a estudar muito essa parte. Ele é médico? Não, ele é contador. Só que ele já tinha feito biologia antes, né? Então, mas hoje ele tá com 80 anos. Garoto. Novinho, meninão. Conseguiu. Aí ele foi, e na época você não tinha tanto conhecimento assim, né? Ele é de 1940. Nossa. Então, assim, você não tinha um conhecimento tão grande. E ele começou a mudar a evolução do diabetes dele com a alimentação. Então. 85. Eu tô ruim de matemática. Caramba. De 1940. Conseguir uma vida dessa, ele em quantos anos ele fez o diagnóstico?
Se eu não me engano, ele tinha uns 50, mais ou menos. Cara, se 35 anos atrás, ele tem 35 anos de acompanhamento de diabetes, ele mudou mesmo o estilo de vida. Não, porque ele mudou, 35 ele anos saiu. atrás, E é uma das coisas que a gente vê a relação, né? Ele era um paciente que ele era obeso e mudou o estilo de vida dele completamente. E ele viu a regressão do diabetes sem medicações. caramba. Então, assim, e foi até hoje, né? A curva de glicemia dele é normal. Bom, eu acho que existem alguns conceitos que a gente acaba trabalhando junto nessa área, principalmente de obesidade, emagrecimento. Arthur, você que gosta do treino e sempre gostou. Aí eu quero que você fale, incluindo o que é a tua experiência da atividade física, tá? Sim. O que você acha que são conceitos de exercício físico que não pode faltar para as pessoas, mesmo? Bom, eu vou falar não só da parte médica agora, vou falar sobre mim. Uhum. O curso de medicina, vamos brincar agora, quando a gente fez, era muito puxado. Então a gente sofria uma pressão muito grande. E normalmente algumas pessoas procuravam alguma recreação, né? Em drogas lícitas e ilícitas. Eu nunca fui de beber, nunca gostei tanto de festa. Então, para mim, o treino, eu entrei na academia, eu tinha 15 anos. Idade boa, idade boa. Eu tinha só orelha e osso. Eu tinha 52 quilos, tá? Molhado. Então eu Cabelo tinha, molhado. o osso aqui no deltóide, ele era saltado. E eu chegava nos lugares, os outros via saltado aqui assim, era só osso e orelha mesmo. Eu falava, o que é isso? O que é isso? E se incomodava, né? Então eu entrei com 15 anos na academia, fui ganhando, primeiro ano eu devo ter ganhado uns 4 quilos, depois 2 quilos por ano, aquela coisa bem Progressivo, gradual. Mas assim, a academia pra mim, ela me deixava bem, eu sempre gostei de malhar, sempre. E durante a formação, me ajudou muito. Então, o que eu vejo que para mim o exercício é muito importante, ele me equilibra bastante. E vamos brincar assim, eu libero endorfinas na academia, que daí eu não preciso chegar em casa e beber um refrigerante e comer por compulsão ou me recompensar. Trabalhei muito, chego em casa, a primeira coisa que a gente quer é alguém beber uma bebida ou tomar um refrigerante ou comer um doce. E o exercício para mim, ele me ajudou muito nisso, de me manter centrado e de me manter equilibrado numa fase da vida. Pensando do ponto de vista médico e como vascular, ajuda, melhora na circulação, né? Quando você tem exercícios, né, resistidos, exercício de contração muscular, hoje mais do que provado, melhora a resistência periférica à insulina. Então, o músculo ele alimenta com glicose. Quanto mais contração e mais o músculo se alimentar, você vai melhorar bastante a resistência periférica à insulina, né? Então, a gente vive hoje uma fase em que a academia, você ia no médico antigamente, o médico falava, faz caminhada. Faz caminhada. Sim, o exercício cardiorrespiratório é muito importante, a gente vai continuar recomendando. Mas depois desse boom da pandemia, o que a gente percebeu? Que quanto maior o índice de massa muscular, mais sobreviveu os pacientes. Então era necessário. E principalmente quando a gente fala de perna, daí trazendo para a minha especialidade. Quanto mais massa em perna, a gente tem já trabalho científico evidenciando uma melhora com menores índices de trombose, AVC e inclusive alguns trabalhos aí sugerindo uma melhora do Alzheimer. Então, para mim, academia, exercício, e aí a gente tem que individualizar, né, Paulo? Cada paciente é um paciente. Não adianta eu chegar para um paciente e falar, ó, você vai fazer academia. Ele tem que fazer um exercício de contração muscular. Se ele vai... As minhas pacientes, elas são mais velhas, né? Se ela vai conseguir fazer isso numa hidro, num pilates, então a gente bate bastante nessa tecla. E, inclusive, aproveitando o gancho do nosso colega Celso, eu vivo muito isso no meu consultório. É uma mulher que tem na casa dos seus 60 e poucos anos, que passou a vida inteira cuidando do marido, dos filhos, dos pais, do sogro, de todo mundo. E quando ela abriu o olho, ela já estava com hipertensão, diabetes e uma doença inflamatória venosa já avançada. Então elas cuidam de todo mundo e às vezes não cuidam, e aí desenvolvem obesidade, doenças inflamatórias.
Então, acho que o exercício ele é importantíssimo nesse tratamento conjunto. Agora, de curiosidade, seus chefes lá da vascular não implicavam você por causa da musculatura? Tinha um bullying, vai. Né? Até aqui. Então, eu vou te falar Tinha que... apelido, né? Fala a verdade. Sim, mas eu vou te falar que daí a gente vai ter que trazer uma trajetória. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 64 quilos. Quando eu saí da faculdade, eu tava com 80. Então, a pessoal me Conhecimento é zoava. O pessoal me zoava falando que eu tinha aplicado bomba, que não sei o quê, usado recursos ergogênicos. Mas eles não sabem que quando eu entrei na faculdade, eu tava no meu ápice. 64 era meu ápice. Já tava grande, Eu tinha né? 52. Tinha se esforçado É. tanto. E aí, Você cara, é foi... Orelha, osso e É bem nariz já. parecido, É. Eu também. É isso aí. E aí, olha só, o que a gente vai precisar entender? Eu amava isso, tá? Eu até passei uma semana com o Newton Amorim, incrível, Aham, conhecimento. O Newton deixa você fazer... Você achava que você malhava, e aí você aprende que você só levantava peso, né? O conhecimento neuromuscular que eu aprendi, malhei com o Eduardo Correia, foi uma oportunidade única. E naquela época eu pensei, vou fazer medicina do esporte. Até um dos motivos de eu estar aqui hoje, vou dizer, sempre fui um admirador, sempre acompanhei teu trabalho, é que eu fiquei repetindo, vou fazer cirurgia geral e depois eu vou fazer algo para mim. E essa oportunidade que apareceu agora de poder estar ajudando minhas pacientes e também fazendo essa área que eu já amava e que eu gostava, é bem legal. Mas aí quando eu entrei na geral, eu perdi 9 quilos. Caramba, Uhum. bicho. Porque, residência eu não consegui malhar, e daí eu dormia 2 horas por dia. Putz, isso é de arrebentar. Entendeu? Então o senhor é da época que ortopedia e geral era bem puxado. Hoje tem até alguns áudios na internet aí que a gente tá acompanhando. Não vamos citar nomes, mas Tá tudo muito mudado. tá mudado. Então, Muito assim, mudado. quando eu entrei na geral, eu até brinco que tinha uma máquina de lavar no meu apartamento que ela demorava 4 horas e meia para fazer o ciclo completo. No primeiro ano, eu nunca vi ela terminar. Eu chegava, colocava a roupa, ela fazia tudo, né? Lavava e secava. No primeiro ano, eu nunca vi ela completar. Então, eu nunca passei na minha casa no primeiro ano mais que 4 horas e meia. Não me arrependo. Sabe por que eu não me arrependo? Lógico que não. Eu vou te dizer uma coisa. Se você é cirurgião e aí tem um acidente de um ônibus, você vai estar operando, vai estar várias horas operando. Você vai parar de salvar a vida? Exatamente. Não. É o meu ponto. Aí eles criticam que você não pode ficar tantas horas. Mas se eu virasse pra você hoje e falasse assim, Paulo, tu tens que caminhar 180 quilômetros, tu tem que pedalar 180 quilômetros, tu tem que nadar 7 quilômetros. Hoje você conseguiria? Não. Mas tu terias que treinar pra Exato. isso. Para um cara fazer um Ironman, que nem a gente tava com o Paulo Mendes esse dia, se ele treinar 3 anos, ele não consegue? A residência é o quê? É exatamente isso. Treinamento. Perfeito. Melhor dito. Aliás, coisas simples, por exemplo, você tá fazendo um voo internacional, tá chegando no lugar, um paciente passa mal. Você fala, não, peraí que eu tô com sono. Deu meu horário. Nossa, perfeito. Achei o raciocínio A perfeito. medicina, ela teve esse papel de treinamento com a gente, né? Eu acho que esse negócio de superação. Fala, não, cansadinho você não tá, não. Toma um café. Levanta aí. Tem alguém lá fora. É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de Exatamente. alguém. E é alguém que tá torcendo pra você não tá cansadinho. Vai descansar depois. E nessa história a gente adoeceu também, né? Eu já sou a versão doente. Eu sou o de 147 quilos. Que pôs balão, que fez isso, que fez aquilo, que tem essas varizes na perna, que esse aqui já quer me operar, já quer faturar. Já tava vendendo o já tá no tratamento grupo lá. aqui, ó. Pronto, a gente já resolve. Eu sou o que usou tudo, da época de desobese, tudo que é trem pra emagrecer e nunca conseguiu. Só que agora eu consegui. Só que eu acho que eu vou usar o resto da vida remédio. Se eu der uma Celso, recaída. já que você tá falando de tratamento, vamos dar um passo para trás. Existem exames que o ginecologista faz preventivo com a mulher anual. Na tua prática, o que mudou? O que hoje para você é indispensável, por exemplo, fazer a avaliação na tua paciente para ver o acompanhamento dela, se tá tudo legal, se tá tudo bem? Então, o ginecologista é o que mais faz check-up, né? Então, assim, ela vai lá sempre colher um preventivo, fazer um negócio. A gente já pedia também um ultrassom de abdômen, agora a gente vê mais rotina. Aí você põe homocisteína, ferritina, lipo-A. Aí a mulher que estava ali de 35 para frente, você já ficar preocupado com a menopausa, então já pediu um FSH, um LH. E você já via aquela queda dela ali dos 40 para frente, você já via que ela vai perdendo.
a texto dela vai caindo primeiro, depois vai caindo. No final, o que as mulheres esperam é o sintoma do fogacho, né? Nossa, eu vou entrar na menopausa, Uhum. fogacho. Não, mas antes disso caiu sua testosterona, caiu sua progesterona, você teve sono, caiu seu sono, brain fog, e aí vai perdendo massa muscular, e ela vai cair na qualidade. Então você começa a acompanhar ela desde mais cedo. Aí proteger ela da osteoporose, que elas não tinham, porque elas morriam muito jovens, agora elas já têm osteoporose. Então a gente fazia densitometria. Então o que mudou em relação é marcadores inflamatórios, ferritina, homocisteína, APO, e aí a parte cardíaca e o que vier junto dela. A obesa, seja ela que tem obesidade, eu sou o chato que tem que falar, olha, você tá meio assim, porque você não pode falar que ela tá gordinha, senão ela nunca mais volta, né? Não, eu acho que você podia dar uma olhadinha, que eu acho que essa cinturinha aí dava pra melhorar. Ela falar que tá acima do peso, Ela não pode. reclama. Aí você tem que ir dando indiretas, chegando, mas então, doutor, eu quero engravidar, hein? Tem umas que já chegam. Não, doutor, tem que emagrecer para engravidar. Show. Agora as outras você tem que ficar dando indireta. Então, eu acho que a gente podia dar uma olhadinha, sobe na balança aqui. No final da consulta, manda ela subir na balança. Ela não quer, não. Me faz uma avaliação, assim, rápida, uma estimativa. Das mulheres que querem engravidar, quantas falam pra você, eu acho que eu preciso perder um peso, eu acho que eu preciso adequar a minha função metabólica? 30%. 30%. 60% eu tenho que dar indireta, que ela tá acima do peso. Eu tenho que ser o malvado. Que falei, olha, vamos cuidar? Vamos organizar um pouquinho para que você tenha uma gestação tranquila. Vamos melhorar essas vitaminas, vamos otimizar você, vamos modular a sua saúde para que você curta essa gravidez de uma forma mais legal. Então você tem que ir cortando volta com todo zelo e cuidado para que não choque ela. E quando que vira a chave? Quando elas descobrem que realmente isso pode virar uma eclâmpsia, uma coisa assim, ou é... Cara, chega um momento que você tem que falar de risco de vida. Risco de vida. Entendeu? Que é muito difícil. Eu acho que a parte mais difícil é você entrar na cabecinha delas e mostrar. É um benefício para você. Eu tô tentando mudar a sua história. Para que sua gravidez seja legal. Vamos, senta aqui. Aí você tem que conversar. E dessas mulheres que engravidam, quantas ficam naquele limite entre 7 e 9 quilos ganhos na gravidez? As que vieram antes e eu consegui, 70%, 80% consegue segurar. Agora, a maioria que chega, já tô grávida. Aí o BO é grande. Porque aí já veio. Todo mundo falou que eu não engravidava porque eu tava acima do peso, mas eu tô tão feliz, engravidei. IMC de 42. Mórbida. Tava indo pra bariátrica. Tava indicada bariátrica. Doutor, eu tô tão Às feliz. vezes até passa 2 meses grávida e não percebe. Sim, não. Chega grávida em 6 meses, às vezes, 5 meses, né? Porque ela já tinha um ciclo meio irregular. Sim. Então, assim, chega pro médico e fala, doutor, eu tô tão feliz, eu engravidei. E você olha pra ela e fala, que bom. Então, vamos lá, né? Seja bem-vinda a uma gravidez que vai dar um pouquinho de trabalho pra nós. Muda o parto? Muda. É uma gravidez de risco, a chance dela ter um parto normal é muito pequeno. Ela vai ter uma gravidez, vai acabar evoluindo com uma cesariana eletiva, porque ela pode apresentar um diabetes. O bebê vai ser macrossômico, porque está num ambiente de resistência. Então, assim, vai ser uma gravidez bem diferente, bem diferente. Vai fazer Doppler, às vezes, a cada 15 dias no final. É uma gravidez mais monitorada, então já não vai curtir. Vai chegar nas 40 semanas? Doutor, eu vim aqui com o meu plano de parto. Não, eu quero banheira. Não, você vai ter uma cesárea eletiva, porque pressão alta, diabetes e tal. Chega nas 40 semanas, Chega nada. É muito difícil. Uma gravidez de alto risco é 36 para 37. Então é cesárea mesmo. É cesárea eletiva para proteger a mãe e o bebê. Assim, de novo, claro que tem as exceções, né? Mas temos que falar do normal. O normal é uma gravidez de alto risco, cesárea eletiva, para a segurança da mãe e do bebê. Porque é muito complicado. Então quer dizer que se a mulher ela quer ter um parto normal, ela tem que obrigatoriamente cuidar. Se preparar antes, planeje. Você quer ter uma gravidez legal? Cara, vamos preparar. Tem médico. Então, procura o seu médico, cara. A medicina era tão difícil chegar num médico hoje. Hoje, em qualquer lugar você tem um médico. Vai, procura. Você ouviu aqui, procura o seu médico. Senta lá. Doutor, eu quero engravidar. Vou parar meu anticoncepcional. Como que começa o pré-natal? Antes de engravidar. Para você se preparar. E a gente tem que fazer uma ressalta do que o nosso colega está mencionando. Antes era difícil o paciente ir até o médico. E hoje o médico está indo até o paciente através das redes sociais. Então o paciente está recebendo muito conhecimento. Sim. Claro que a gente tem que diferenciar isso, né? Porque assim, eu sou médico, mas a minha mãe fica vendo coisas na internet. Às vezes eu chego em casa e ela, a última, ela colocou água no sol.
É sério. Pelo menos ela não colocou ímã. Não, ela colocou a água no sol porque ela Pelos viu. elétrons, Isso. magnéticos. Então a gente tem que diferenciar isso, né? A gente tem que saber filtrar o que estão fazendo para poder conseguir engajamento, para que poder você encaminhar para mais pessoas, porque quanto mais absurdo é. Tadinho, Arthur, tadinho, Não é. cara. Não, mas você não sabe. Hoje minha mãe é uma das pessoas que eu tô aqui hoje porque ela tomava 7 remédios, sim, Caramba. e hoje ela tá tomando só 2. Então ela emagreceu bastante, ela tá fazendo tratamento e eu via assim através de ver ela emagrecendo, de ver esse resultado de que é possível, que a gente pode resolver as outras pacientes que a gente tem no consultório, sabe? Então, É a mamãe de alguém. é a mãe de alguém. Exato. Então eu sempre tive isso na cirurgia, que o senhor opera, o senhor sabe que pra gente é mais uma cirurgia, mas pro paciente é o acontecimento da vida dele. E agora poder estar levando isso, melhorar o paciente que às vezes é diabético, ele deixa de ser diabético se ele perder peso. Se ele perder 10% do peso corporal, ele baixa 10 milímetros de Hg da pressão. Então a gente consegue dar uma melhora, né? Muda Então Muda a acho história, que muda a história. hoje o paciente está recebendo o médico no celular dele, ele só tem que filtrar se é um médico que está falando ou é qualquer pessoa. Exatamente. Ô Pitágoras, e você que acaba trabalhando com nutrologia, né, e que acaba ficando muito suscetível ao que é variação de informação de rede social. Imagino que o paciente deve sentar na sua frente, deve desmontar lá umas 300 coisas desse Do assunto, TikTok. né? Hoje, assim, a rede social a gente sabe que é um grande instrumento, mas também de notícias boas, mas também de muitas falácias, né? E a gente tem que rebater aí diariamente muita coisa dessa parte médica que às vezes não é tão baseada em evidências, né? Que vem de fontes que às vezes até mesmo de outras áreas, né? Porque hoje todo mundo tem voz na internet. Isso é muito legal, aproximou muita gente, mas na área da saúde a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, né? E nós como médicos, a gente tem que filtrar e esclarecer para o paciente o que realmente tem evidência e o que vai ajudar a mudar a saúde dele. O que você lembra de mais esquisito, assim, que você já ouviu, que você teve algum trabalho para demover a pessoa de fazer aquilo que ela queria fazer e não se arrebentar? Sempre tem aqueles do água com limão em jejum, né? Sempre vem assim, mas eu vou tomar água com limão em jejum para emagrecer. Então já vem, né, todos esses mitos aí. Quadradinho, já pronto para você, né? E o que você observou, por exemplo, em relação à busca de estética? Porque a gente fala de busca de saúde, mas na realidade existe também um desejo intrínseco que é a busca de estética. Naquilo que é a tua experiência, você nota que a busca da estética, ela ajudou o que é a procura da saúde, ou você acha que ela pode ter piorado, por exemplo, por as pessoas elas terem mais acesso à informação sobre medicações e drogas e chegarem desejosas, não do resultado, mas, por exemplo, de usar determinada medicação? Como que é a tua avaliação em relação a isso? Então, Estética versus saúde. Tá. Essa parte, assim, por um lado, ter esse acesso a essas informações ajudou muita gente a buscar até mesmo um tratamento, né, para essa questão da obesidade. E muitas delas que precisam tratar a obesidade, elas vão para melhorar a estética, mas elas acabam colhendo o benefício do emagrecimento em relação ao metabolismo, diminuição de resistência à insulina, redução da inflamação, né? Melhor controle de pressão arterial, redução do risco cardiovascular. Então, nesse ponto, eu acho que acabou ajudando, porque elas buscam um pouco a estética, mas ganham o benefício metabólico. Às vezes o impasse maior é quando um paciente ele tem uma distorção um pouco ali dessa questão corporal. E aí para você convencer ele, né, de que ele tá dentro do normal, que o metabolismo dele tá bom, que a saúde dele tá funcionando legal. Então, aí né, e que ele não precisaria da medicação, que ele conseguiria ter um trabalho bacana sem a medicação, aí já é um pouco mais difícil. Nessa questão estética, para quem tem uma distorção de imagem, é um pouco complicado. Pessoal, a gente está indo para o final do nosso bate-papo aqui, que está muito interessante e frutífero, mas
né? A gente tem que ter mais oportunidades para falar com a galera. E aí, o que eu gostaria de vocês? Que cada um de vocês pensasse numa frase que você gostaria de deixar hoje para o seu paciente, né? Como se fosse um começo de um trabalho. Quem está assistindo hoje, uma coisa importante que você gostaria de deixar, que você falaria assim, olha, lembra disso, né? Porque a gente vai deixar 3 mensagens e que, com certeza, a somatória delas vai ser poderosa. Arthur, pode começar você. Algo que você gostaria que quem está assistindo a gente hoje ela não esquecesse sob absoluta condição nenhuma. O que eu gostaria de passar para cada paciente, para cada pessoa que está nos ouvindo, é que sempre lembrasse que você não precisa se imaginar no final, né? Você tem que imaginar aonde você quer chegar e lembrar que o sucesso vai ser cada etapa. Não precisa ficar se deteriorando se você não alcançou. Imagine o próximo passo. Você quer perder 10 quilos, quer perder 20 quilos, a gente está aqui para ajudar. Mas não precisa ficar se comparando com as outras pessoas e imaginando os 20 quilos. O sucesso vai ser o primeiro 1 quilo. Então, estabelece pequenas metas e cada meta dessa é um sucesso. E esse empilhamento de sucesso, esse empilhamento que você vai conseguir, isso vai no final trazer esse objetivo. Porque às vezes essa comparação com outra pessoa ou ficar focando só no final, às vezes frustra e a pessoa não vai, né? Então a mensagem que eu queria passar é isso. Começa, estabelece um pequeno objetivo e a somatória desses objetivos vai te trazer o resultado. Podemos traduzir para não compare o final de alguém com o seu meio do caminho? Uma ótima comparação. Então, fica à vontade, usa a frase. Eu acho que a gente falou muito sobre residência médica aqui, e o que eu aprendi foi, não existe desculpa, sabe? Então, o paciente, ele sempre arruma uma desculpa porque é mais fácil. Então, eu acho que eu trabalho com um paciente que é diabético e que prefere acreditar numa falácia na internet porque é mais fácil. Então, eu acho que não existe desculpa. Se você quer chegar lá, o caminho certo, o caminho correto, ele é mais difícil. Mas às vezes o paciente quer o mais fácil. Então, nesse objetivo é isso. Não existe desculpa e não se compare com o resultado de alguém. Estabeleça o seu e o caminho mais fácil nem sempre é o correto. Perfeito, Celso. Tá contigo, doutor. Eu acho que um recado legal, interessante, importante, é assim, você planeja tudo, né? Mulheres, homens, as mulheres principalmente, né? Elas planejam assim, nossa, vai ter uma festa de formatura, eu vou escolher o vestido daqui 6 meses. Então, assim, e os homens planejam a independência financeira deles, né? O planejamento financeiro, como é que eu vou chegar, minha aposentadoria, minha renda passiva, né? E como é que vai chegar seu corpo, sua mente, sua energia, sua disposição? Você consegue levantar na academia um peso semelhante ao seu? Você vai dar conta de sair da cadeira quando você tiver 60? Você vai dar conta de tomar banho sozinho com 60? Então, planeje também. Não estou falando para parar de pensar no financeiro. Pense no financeiro, mas planeje sua vida, sua disposição, sua energia, sua saúde, seus músculos, a sua saúde de uma forma geral, cognitivo, mental, suas ideias e o seu corpo físico. Eles também vão estar com você, não só o financeiro. Você tem aposentadoria? Beleza. Mas e como que você vai estar nessa aposentadoria? Com disposição, com energia, com capacidade de ser independente? Eu quero viver mais, mas assim, você faz sua comida? Você viaja? Você dirige seu carro? Você tem autonomia ou você depende dos outros? Você vai continuar ajudando os outros ou você vai precisar da ajuda dos outros? Eu sugiro que você procure o seu médico e faça um planejamento, igual você faz do seu financeiro. Planeje como serão os próximos 20, 30 anos, para que você não seja surpreendido por algo que você não queria. Planeje, decida, escolha. É uma escolha sua e você faz agora. Como o doutor falou, é agora. Ah, eu vou chegar. Não, agora. Só tenho agora. Ouvi essa frase do doutor. Não tem o ontem. O ontem esquece. O ontem é memória, passado e depressão. O amanhã é ansiedade. Hoje, o que eu vou fazer? Hoje. Só hoje você vai acordar, só hoje você vai preparar sua comida, só hoje você vai treinar, só hoje você pode procurar o seu médico, só hoje você faz as escolhas. Amanhã é só ansiedade. Então, planeje o seu futuro hoje.
Muito bom. Pitágoras, a sua mensagem, o seu raciocínio para as pessoas que estão vendo a gente, ouvindo a gente. Bom, meio que complementa o que o Celso disse, é mais uma frase, né? Que você merece viver na sua melhor versão. Na sua melhor versão de saúde, na sua melhor versão para sua família, na sua melhor versão empresarial. Então, resumindo, essa é a frase. Muito bom. Senhores, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado por cuidarem da informação das pessoas que estão aí no nosso canal, que assistem a gente, por serem porta-voz Para mim é uma forma de saúde pública, porque quando a gente esclarece, a gente tira um monte de porcariada que tem por aí, e a gente não é polícia para ficar falando quem que fala isso, quem que fala errado. Gente, a gente fala o nosso e segue, e eu acho que a voz da temperança que vocês ouviram aqui hoje, que vocês tiveram a oportunidade de ter acesso, né, é aquilo que vocês têm que seguir, tá? Cuidado, né, para quem vende, aliás, oferece dificuldade para vender facilidade. E esse é o nosso final de hoje. A gente encerra por aqui. Se você gostou, encaminhe para alguém que precisa ouvir sobre esses assuntos. Aproveita, se for conveniente para você, segue o nosso canal, liga as notificações, sempre para você saber quando tem novidade. Principalmente deixe o seu comentário para a gente saber o que você tem curiosidade de saber. É isso, um beijo, a gente se vê, até mais. Tchau, tchau. Entendeu?